Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos
para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emanuel. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é o que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Isto está escrito no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Também está no livro de Mateus, está escrito capítulo 5, versículo 20. Nós precisamos, hoje, fazer uma abordagem relacionada com a vingança e com o ódio. É o enfoque que nós escolhemos para as presentes considerações. Em primeiro lugar, vamos levar em conta que o ódio é um sentimento contra o qual as pessoas, no seu processo evolutivo como espíritos encarnados, devem lutar sempre para que com eles não aconteça tal forma de sentimento. Porque este sentimento almeja que queiramos o mal dos nossos semelhantes que não muitas vezes não cai no nosso agrado. Isto é uma forma de inferioridade do ser espiritual, contra a qual precisamos lutar. É indispensável que aconteça em nós a mudança desta atitude comportamental, para que possamos ter o nosso processo evolutivo concretizado em direção a Deus. É claro, depende de um longo percurso atingirmos esta meta completamente. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados na Terra. Então é preciso que entendamos, amando uns aos outros, somente deste modo poderemos ser felizes. É preciso que a gente ame a todos. É preciso que a gente não sinta o ódio, muito menos o desprezo pelos nossos semelhantes. O Cristo deve ser o nosso modelo, nosso guia, aquele que nos deixou ensinamentos que precisam ser interiorizados em nós. Porque ele foi o exemplo vivo desse devotamento. Vivenciou o que disse e provou no final da sua trajetória terrena, que realmente assim é que deveríamos agir, dando exemplos de suas atitudes,
quando para seus algozes, erguendo as mãos, os olhos para os céus, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos ser missionários do amor. Cristo amou e deu a sua vida e o sangue para demonstrar que realmente ele amava os seus semelhantes. Perdoava seus inimigos. Penoso, portanto, é o sacrifício de amarmos aqueles que muitas vezes não nutrem este sentimento por nós. Mas é necessário que entendamos este sacrifício em termos de autotransformações que precisam acontecer em nós. É o que nos torna superior a eles. Se odiássemos aos outros como alguns nos odeiam, nada mais seríamos do que eles. Se por acaso odiássemos, será que iríamos ter um valor maior que eles? Amar aqueles que nos odeiam é verdadeiramente, usando uma linguagem simbólica, a hóstia imácula que ofereceremos a Deus na área dos nossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se a lei do amor manda que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não vai criar uma couraça no nosso coração contra os maus procedimentos. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E o autor desta mensagem ainda diz que sabe muito bem, porquanto durante a última existência terrena que teve, experimentou essa tortura. Mas lá está Deus, que pune nesta vida e também na outra os que violam as leis do amor. Portanto, não esqueçamos que o amor aproxima de Deus. A criatura e o ódio nos afasta de Deus. Percebam, pois, é claro que tomamos como base esta citação do Evangelho, porque quando odiamos aos nossos inimigos, é necessário que tenhamos a consciência, atualmente comprovado de modo científico, que no nosso organismo são produzidas substâncias que intoxicam o nosso corpo. Está provado que das lágrimas das pessoas que choram por ódio existe a presença de venenos que são capazes, porque experimentaram em laboratório, de provocar a morte de cobaias. Está provado que as pessoas que choram por amor, que têm uma empatia desenvolvida dentro dos parâmetros do amor, as lágrimas vertidas, se injetadas em cobaia nas mesmas circunstâncias que foi feito antes no exemplo anterior, estas cobaias não irão morrer. Percebam, pois, embora não possamos dizer que substâncias são produzidas, está provado este fato. Então, nós nos intoxicamos e substâncias letais para a vida são produzidas. Por outro lado, se nós odiamos as pessoas ou mesmo somos acometidos pelo ódio, é necessário que saibamos este estado de sentimento
é capaz de provocar a desarmonia funcional no nosso ser. Nosso órgão cardíaco muitas vezes fica, por causa do desequilíbrio do ódio em nossos sentimentos, estimulado a ter a disparada cardíaca. Bate com uma muito alta frequência e existe até mesmo com o tempo a formação de lesões nesse órgão, importantíssimo porque sem ele na normalidade não poderemos viver. Percebam, pois, quantas pessoas que nos embates, seja no campo da política, seja no campo das relações humanas, quando começam a sentir intensamente o ódio dentro de si, acompanhado dos desequilíbrios emocionais, poderão ter um ataque cardíaco, às vezes até fulminante, e outras vezes que requer a sua internação hospitalar. Vejam, pois, como Cristo tinha razões e prossegue evidenciando-se cada vez mais essas razões, quando nos aconselhou que deveríamos amar aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam e caluniam, para não sermos diferentes daqueles que amam os nossos irmãos e odeiam os seus inimigos, conforme ensinava a lei mosaica. E Cristo teve a coragem de se manifestar nestes termos, e por este motivo era tão detestado, além de outros ensinamentos de amor que ele proporcionava. Foi detestado pelos fariseus da sua época, especialmente os integrantes do Sinédrio judaico, que pregava que, conforme fosse a natureza do crime, as pessoas deveriam morrer por apedrejamento. Percebam, era ensinado que nós tínhamos que odiar aos nossos inimigos. E hoje, nos moldes de Cristo, aprendemos diferente. E aqueles que cultivam em seus corações este ódio, muitas vezes são levados às atitudes de vingança. É claro que nós não dissemos e nem pensamos tudo nestas considerações relacionados com os males que o ódio pode ocasionar ao nosso ser. Mas ainda pensaremos um pouco mais no prosseguimento do desenvolvimento dessas ideias. Porque muitas vezes aqueles que odeiam, e até posso dizer geralmente, eles sentem-se felizes e se comprazem com os sofrimentos daqueles que são alvos do seu ódio. E eles não estão sozinhos na concretização deste sentimento, desta sensação de bem-estar com a infelicidade daqueles que eles odeiam. Eles se comprazem, ficam felizes e são os responsáveis pelas imperfeições que acontecem nas humanidades do planeta Terra. São os responsáveis pela geração da guerra. São os responsáveis pelas imensas culpas associadas, bem entendido, ao desamor, que geram muitas vezes não somente para aqueles que praticam o mal, mas também para todos aqueles que pela sua indiferença são coniventes com o mal. E aí então existem os castigos coletivos, onde coletividades inteiras sofrem as consequências, tal como está acontecendo nos dias atuais. Ainda é preciso que digamos, se a pessoa é propensa a ter
uma atitude de vingança com relação aos seus contraventores, porque está cultivando o ódio nos seus corações, ele vai modificar a sua energia envolvente. E nesta modificação, formar-se-ão as condições propícias para que aconteça a ingerência das forças do mal, dos nossos irmãos sofredores, que habitam as regiões umbralinas. Eles terão nestes termos, quando odiamos e queremos nos vingar, o ambiente propício para nos induzir hipnoticamente. Muitas vezes, durante o sono, somos levados para as regiões umbralinas, isto quando não temos o hábito de seguir os ensinamentos de Jesus relacionados com o amor. E cultivamos o ódio em nossos corações dia e noite. E nesta fragilidade maldosa, que é uma das características de inferioridade das almas, durante o sono, como disse, somos levados para as regiões umbralinas. E lá, as forças malignas potencializam nossos sentimentos e até mesmo orientam as nossas atitudes para que depois, no corpo físico, após o término do sono, sejamos induzidos à prática das maldades contra os nossos contraventores. Não somente neste fato que estamos particularizando, mas também em todas as outras atitudes. É preciso que digamos, quando isto acontece, e isso não é eu que estou dizendo, foi a Ivone Amaral Pereira do Amaral, que ensinou na sua grande sensibilidade mediúnica que esses fatos aconteciam, como sendo uma das formas pelas quais as forças do mal nos usam como instrumento, não somente para cultivarmos o ódio, quando somos propensos à maldade e somos almas inferiores, mas também para as atitudes de vingança. Nos dias atuais, somos muitas vezes surpreendidos por fatos inexplicáveis, como, por exemplo, há pouco tempo aconteceu. Um amigo que era das minhas relações, uma pessoa boa, aparentemente em tudo, generosa, normal, comunicativa. E possivelmente foi dominada pelo mundo das sombras. Embora estivesse num estado depressivo. E, aliás, é justamente esse estado depressivo que muitas vezes favorecem as condições para que as forças do mal aproximem-se de nós, porque elas também são depressivas e também querem a prática do mal. E ele, sem se saber porquê, matou um vizinho com arma de fogo. E após o que, conscientizando-se do que fez, foi para uma beira de uma árvore e enforcou-se com uma corda. Talvez numa atitude de arrependimento pelo que fez. Então percebam o poder que as forças do mal podem exercer sobre nós quando não seguimos os ensinamentos de Jesus. O ódio não somente cria a desarmonia no nosso organismo, desviando a normalidade das funções que devem ocorrer em nós. Mas todas as atitudes que praticarmos, quando somos acionados por estes sentimentos, se não nos autotransformarmos, provocarão lesões que ficarão retidas em nossas almas. E quando digo alma, é que o corpo espiritual registra. E no espírito propriamente dito, que é a inteligência pura de cada um de nós, ficarão os núcleos potenciais dos registros das nossas atitudes e muitas vezes também dos nossos remorsos. Por esse motivo, no lugar do ódio, precisamos cultivar o amor.
A humanidade está cheia de chagas e lesões, oriundas do mau uso do seu livre-arbítrio quando não souberam amar e quando praticaram atitudes de ódio, quando praticaram atitudes de vinganças, das quais poderão até arrepender-se. Mas é preciso que fique muito claro, e não obstante o nosso arrependimento, porque Deus nos perdoa sempre, é necessário que exista a reparação de nossa falta praticada. E somente através da nossa autotransformação, do império do amor dentro de nós, que cria a nossa atitude de fazermos aos outros tão somente aquilo que gostaríamos que a nós mesmos fizessem, é que nós iremos conseguir reparar as nossas faltas e transformar esses registros deletérios, oriundos do ódio praticado no presente ou em existências pregressas, é que irá viabilizar a verdadeira cura do nosso espírito. Percebam bem, não é tão fácil como se pensava na época em que acontecia a venda das santas indulgências, como aconteceu no passado medieval, onde à custa de dinheiro as pessoas pretendiam que iriam obter não somente o direito de sentar-se à direita de Deus, bem próximo de Deus, mas também iriam ter o perdão de todas as suas faltas. Não é assim. Não é através de um ato de confissão perfeita, realizada, como admitem adeptos de crenças religiosas, que iremos nos inocentar das nossas atitudes. Necessário é que exista o nosso auto-perdão, a nossa reabilitação e a reparação que muitas vezes, até que aconteçam de modo completo, requerem a necessidade de milhares de existências pelo processo reencarnatório, até que iremos conseguir a cura de nossas almas doentes. Percebam, meus irmãos, portanto, o significado de tanto sofrimento. Quantas pessoas no presente ainda prosseguem cultivando esse sentimento doentio que irá gerar nas mesmas como consequência extrema infelicidade, dor, sofrimento, como processo amoroso de cura, porque Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não nos condenará às penas eternas. Muito antes, pelo contrário, logo que erramos, Ele já nos perdoou, mas através das leis divinas nos enseja as oportunidades para que possamos nos reabilitar e amar, aprender a amar os nossos semelhantes, aprender a extirpar o ódio de nosso ser espiritual e a praticarmos o amor como forma grandiosa de cobrirmos a multidão dos nossos pecados, que são as transgressões, bem entendido, feitas contra as leis divinas. Percebam bem, meus irmãos, nas considerações relacionadas com o ódio e com a vingança, que é o tema de hoje, sem particularizar acontecimentos, mas basta que vocês vejam nos veículos de comunicação o que está acontecendo lá no Oriente e o que aconteceu através da leitura das histórias antigas na Idade Média. E aconteceram também muito antes da Idade Média. Sempre o homem, na transformação dos seus instintos de agressividade, ele cometeu erros no campo do ódio e no campo da vingança,
chagas das quais precisamos nos libertar, e estamos paulatinamente nos libertando através da nossa autotransformação. Percebam, meus irmãos, o espírita, que é a doutrina filosófica de tríplice aspecto e de cunho científico, ela recebe os adeptos de todas as crenças religiosas e fornece os meios pelos quais, inobstante as diferenças de crença, as próprias pessoas poderão construir e exercer o sacerdócio da sua própria salvação e do seu crescimento. Por este motivo não se fala ostensivamente contra os nossos semelhantes, até por uma questão de lógica, meus irmãos. Porque, na verdade, se a gente vai levar em conta os fatos que configuram o passado da humanidade, nós estávamos presentes nestes passados e cometemos muitos erros. Bendita sabedoria e amor infinito do Pai, que cria em cada um de nós, em cada existência terrena, o manto do esquecimento, onde não nos interessa pensarmos no nosso passado, que com certeza é delituoso quando percebemos nas nossas inclinações a nossa predisposição para sermos imperfeitos, para muitas vezes sentirmos o ódio e sermos propensos à vingança. Nas nossas inclinações presentes existem os registros das nossas imperfeições. E agora, meus irmãos, ponham um frasco com água junto do computador e acompanhem-nos nesta prece que iremos fazer, suplicando aos bons espíritos que encontram-se na sintonia deste programa que está sendo exposto. E irá com certeza acontecer a fluidificação das águas, que será um remédio, quando tomado, que produzirá efeitos benéficos, não somente no vosso corpo físico, mas também em vosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, para que em doses homeopáticas aconteçam os eventos biomédicos necessários para que vocês possam usufruir as vantagens deste líquido que de água passa a ser remédio. A água fluidificada também acontece nos adeptos das outras crenças religiosas, que fluidificam as águas nas pias batismais, ou mesmo nos atos de oração. E depois aconselham que tomem essa água, porque ela adquire as propriedades divinas medicamentosas. Percebam, meus irmãos, quem está centrado em Deus, quem usa Jesus como modelo e guia, está percorrendo os caminhos, as etapas necessárias para amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, e assim criar as condições de transformá-los em pessoas que são capazes de odiar em certos momentos, nos seres que deverão sempre aprender a perdoar, mesmo aqueles que odeiam e caluniam. Assim ensinou Cristo, e que a divina providência então ajude a todos nós, espíritos amigos, e a súplica que fazemos neste final, em forma de oração. Suplicamos que vocês, espíritos amigos, que estão em sintonia conosco nestes momentos, que vibrem na frequência do amor, e que todos aqueles que lutam para se autotransformar possam ter a ajuda divina criada pela espiritualidade e que eflúvios de amor, eflúvios de paz, eflúvios de perdão são características que devem impregnar esses fluidos que estão sendo comandados por vocês,
para que as pessoas então prossigam tendo na sua luta o sucesso tão necessário para que a sua autotransformação aconteça e eles possam interiorizar os ensinamentos do Mestre Jesus em suas almas e assim aproximarem-se mais dessa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o nosso Deus. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz,
uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br